queridos irmãos, queridas irmãs, estava conversando com uma pessoa que me é muito cara sobre um tema que é algo que a todos nós é bastante próximo do nosso dia a dia, que é às vezes a experiência da incerteza diante daquilo que a vida nos coloca por diante. E às vezes nós não sabemos como nos comportar e podemos ficar até um pouco angustiados, porque são muitas as incertezas que pairam sobre o nosso dia a dia. E como então encontrar um equilíbrio? Alguém poderia dizer que no fundo nós somos convidados a confiar em Deus, a nos abandonar nas mãos de Deus, porque afinal de contas Ele há de cuidar de nós. E é verdade, por um lado, não há dúvida nenhuma, que ter confiança, caminhar pela fé é essencial. Porém, atenção, uma confiança cega que deixe de lado a nossa inteligência, a nossa percepção da realidade, enfim, tudo aquilo que é parte da nossa humanidade, porque Deus nos criou com inteligência, Deus nos criou com uma capacidade de saber também ler os acontecimentos. Não nos esqueçamos que inclusive Jesus alguma vez chegou inclusive a repreender aqueles que estavam junto dele por não saberem ou não quererem ler os sinais dos tempos. Pois bem, nós temos que usar a inteligência junto com a nossa confiança em Deus. Por quê? Porque uma confiança cega que deixe de lado a inteligência pode descambar em fanatismo. Mas, junto da inteligência, há também um outro elemento que é necessário para que realmente possamos viver a confiança em Deus diante do desconhecido, diante daquilo que o futuro reserva para nós e que não sabemos exatamente o que será. E é a humildade. A humildade aqui num sentido muito concreto, queridos irmãos, queridas irmãs, que é o saber reconhecer que a nossa existência é algo que nós não temos plena posse. É ser humilde e saber que não somos os senhores da nossa própria vida. Usando um termo que é muito caro aos filósofos, é afirmar que a vida é contingente. E aceitar isso. Aceitar que sim, caminhamos nesta vida sem nunca poder ter total controle de tudo aquilo que acontece. E a confiança em Deus, a nossa inteligência e humildade vai justamente nos ajudar a percorrer essas incertezas. Na primeira leitura de hoje, São Paulo fazia uma afirmação belíssima que, em certo sentido, resumia a sua vida e que nos ajuda um pouco a entender essa perspectiva humilde com a qual devemos viver a nossa existência. Quando ele dizia: para mim, o viver é Cristo e o morrer um lucro. São Paulo, quando escreveu a carta aos Filipenses, que foi justamente a que nós escutamos hoje na primeira leitura, ele se encontrava preso, provavelmente já em Roma, esperando o seu primeiro julgamento. Ele teve um primeiro julgamento na época em que ele foi levado a Roma, logo depois de ter sido acusado pelos judeus. Nós encontramos isso nos Atos dos Apóstolos, e ele apelou a César para que fosse julgado como cidadão romano que era, e foi então levado, e assim termina de fato o livro dos Atos dos Apóstolos, a Roma para ser julgado. Esse foi o primeiro julgamento em que depois, segundo a tradição, ele foi liberado das acusações. E depois, já durante a perseguição de Nero, foi novamente julgado e dessa vez condenado à morte e foi decapitado. Pois bem,
São Paulo preso, sabendo que o seu destino era incerto, que ele estava nas mãos de Deus, faz esse ato de abandono, mas um ato de abandono usando a inteligência, porque ele diz, olha, para mim, o melhor é ir para junto de Cristo, porque é o que eu desejo. De fato, Paulo certamente rezava o salmo que nós hoje rezamos, né, o Salmo 41, com muito anseio, quando pensava, assim como a corça suspira pelas águas correntes, suspira igualmente a minha alma por vós, ó meu Deus, minha alma tem sede do Deus vivo. São Paulo estava cheio dessa sede e queria encontrar-se com Cristo. Porém, também sabia, do ponto de vista da sua inteligência, que ele ainda tinha muito o que fazer. E, portanto, com humildade, ele se coloca nas mãos de Deus, sabendo que ele não era, e aqui está, queridos irmãos, queridas irmãs, a ideia fundamental. Ele não era o Senhor da sua vida. Mas a sua vida era um dom de Deus, que ele recebia como tal, ou seja, como um dom, como presente, e fazia desse dom também um outro dom para os demais. Ou seja, aquilo que eu recebo de Deus, eu ofereço. Por outro lado, o que nós escutamos no Evangelho de hoje vai nessa mesma linha. Quando Jesus fala dessa parábola dos convidados para uma festa de casamento que não tenham a pretensão de escolher os primeiros lugares, não seja que tivessem depois que passar a vergonha de que vissem chegar alguém mais importante e tivessem que ceder o lugar, fazendo com que todos percebessem, os demais convidados, de que você tinha se colocado em um lugar que não lhe correspondia. Evidente, Jesus aqui não queria ensinar etiqueta para ninguém, e muito menos uma espécie de subterfúgio malandro, né, para que você se fizesse de humilde, se colocasse no último lugar, para que depois, né, todos pudessem ver que o dono da festa chegava para lhe chamar para ir mais para frente. Não é nada disso. O que Jesus quer nos ensinar com esta parábola é justamente essa mesma ideia que São Paulo nos ensinou na primeira leitura, que é o de reconhecer que na nossa vida, sobretudo na relação com Deus, tudo é graça. Ou seja, que nós não podemos ter pretensões, não podemos exigir direitos, até porque Deus não é uma espécie de rei ou uma espécie de administrador simplesmente, mas é nosso Pai. E tudo aquilo que Ele nos oferece não porque nós mereçamos, mas porque Ele nos ama. E, portanto, devemos reconhecer esta realidade que se fundamenta na gratuidade. Assim, sem pretensões, sem querer ser o Senhor da vida, e sempre e sobretudo, queridos irmãos, queridas irmãs, sermos agradecidos. E é assim que, diante das incertezas, diante daquilo que a gente não sabe que vai nos reservar o dia de amanhã, nem sendo uns fanáticos cegos, mas nem menos sendo uns cínicos desesperados, mas sendo homens e mulheres cheios de coragem e esperança que, com humildade, com determinação e com confiança em Deus, vão a cada dia caminhando e, como o Salmo nos convidava também, cheios desta sede de Deus, do Deus vivo nas nossas vidas. E que Nossa Senhora, cuja memória hoje, no sábado, nós celebramos, nos ensine, porque ela é o modelo para nós dessa humildade, dessa confiança e dessa fortaleza diante das incertezas da vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.